aqui então, né? Lembrando, você da live, agora a gente faz um podcast aqui na Menina. O pessoal do rádio fica na política, quem gosta de política, quem não gosta de política fica na nossa live. E a gente vai trazer um assunto importante, né, Caleb? Porque endometriose é uma doença que afeta cerca de 10% da população feminina no país, no Brasil, né? E incomoda demais, né? Então, por isso nós temos o prazer de receber a médica ginecologista Graciela Machado para falar sobre este assunto. Bom dia, doutora. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. E olha, uma vez eu vivi uma situação, eu trabalhei com clínica médica durante 3 anos, com o Dr. Leandro Guedes. E aí eu gerenciava a clínica e ficava lá próximo do atendimento e vivenciei uma situação meio assustadora, assim. O médico estava fazendo o atendimento, o ginecologista, e as outras mulheres aguardando. Daqui a pouco sai uma paciente muito brava, assim, do consultório, a Dilson, e ela fala, mas como você não quer me dar uma medicação, porque não sei o que e tal. Eu falei, Jesus amado, lógico, ainda essa especialidade já causa aquele espanto de quem estava lá aguardando. Verdade, o que aconteceu nesse consultório? Ninguém sabia o que aconteceu. Aí eu cheguei próximo, o doutor falou, não, cara, é o seguinte, essa paciente, ela está com um diagnóstico, mas não trouxe exame, nada, e diz que o médico a indicou a fazer um procedimento no colo do útero porque ela teria feridas, seria uma cauterização. E aí ele falou, como eu não consegui examiná-la, pelo fato dela ter ido ao consultório médico menstruada, e então ela não queria ser examinada. Ele falou, não posso então saber o que ela tem. Eu falei, olha, vamos supor que essa ferida que você tenha no colo do útero seja um câncer. E ele vai lá e faça a cauterização. E esse câncer ele possa, para dentro, né, lado interno, ele ir aumentando. Amanhã ou depois, quando acontecer isso, caso aconteça, você vai lembrar de qual médico? Aquele que falou para você fazer a cauterização ou desse médico que te atendeu e fez a cauterização? Ah, vou lembrar dele. Eu falei, então, nenhum médico pode assumir o diagnóstico de outro médico sem antes ter o exame. Fazer o exame, buscar informação. Ela falou, é verdade, pelo fato de você estar menstruada, doutor, você a examinaria? Ele falou, sim, para mim tudo bem, é meu dia a dia, faz parte do meu trabalho. Aí ela se acalmou, porque ela queria receber uma medicação para dor, porque ela vinha sentindo muitas dores. E ele fez o exame. E qual era? Endometriose. E ela não sabia o que ela tinha. Veja só, então, as mulheres muitas vezes pensam que é uma coisa, às vezes até mesmo a confusão, né, em diagnósticos, mas é importante fazer o exame específico e buscar informação. Informação, doutora. É isso que muitas vezes falta para as mulheres, né? Exatamente. Foi muito legal tu comentar isso, porque o que eu vejo muitas pacientes quando chegam pra mim, elas falam assim, eu já fiz vários exames e eu não sei, não aparece nada que eu tenho. Mas quais exames você fez? Você fez os adequados para investigar a endometriose? Então, assim, o ultrassom transvaginal, que é um método mais simples de rastreio ginecológico, ele não faz o diagnóstico de endometriose. Então, existe um tipo de ultrassom, que é um ultrassom com pesquisa para endometriose, onde a mulher tem que fazer um preparo intestinal antes, onde vai um gel no ânus da mulher, aí faz o ultrassom para fazer essa pesquisa. É um médico especializado, é um outro curso que é feito, então às vezes algumas clínicas têm disponível esse exame, mas a paciente tem que ser bem específico, o médico tem que botar no laudo, com pesquisa para endometriose, porque tem que ter um preparo intestinal prévio, esse outro preparo do gel. Então, assim, é muito comum elas dizerem assim, não, mas eu já fiz vários exames e não mostra nada. Então, outra forma é a ressonância magnética. Também é feita com contraste, com pesquisa de endometriose, com preparo intestinal. Também não é qualquer ressonância, entende? Então, fica muito nisso, assim, as pacientes dizem que estão sem diagnóstico, mas muitas vezes não foram adequadamente investigadas. Então, isso é uma questão bem importante de ser levada em consideração, assim, qual exame foi feito? Né? Pra gente, foi realmente esgotado todas as possibilidades de diagnóstico, sabendo ainda que o diagnóstico padrão ouro para endometriose é a videolaparoscopia, que ela é feita em último caso, quando nenhum desses 2 exames vão dar positivo, a gente não está conseguindo descobrir, faz um teste terapêutico, não consegue funcionar, faz a vídeo, porque é um exame bem mais invasivo, né? Que já faz o tratamento, já faz a cauterização das lesões. Exato. Ali, já faz a exérese das lesões. Então isso é importante também. O que pode causar de grave caso a pessoa não pesquise, não faça o exame, não trate? O que pode causar? Então, a endometriose é uma doença crônica, inflamatória e progressiva. Sempre falo para os pacientes, não é um câncer, você não vai morrer de endometriose, né? Mas ela vai te causar uma dor, aderências intestinais,
dor pélvica cada vez pior, e essas aderências vão aderir o intestino, vão aderir a bexiga, quando tu abre a barriga, aquela bagunça, sabe? E a paciente sofrendo cada vez mais, com dor. Vocês sabem que o diagnóstico da endometriose, ele é atrasado geralmente em 10 anos. 10 anos? 10 anos a paciente passa para descobrir o que é. Não por ser silencioso, mas começa a dismenorreia, que é cólica para menstruar, muitas vezes considerado como normal. Ah, mas cólica para menstruar é normal. Ah, não, cólica para menstruar é normal. Então, esse atraso do diagnóstico de 10 anos da maioria das mulheres dos casos de endometriose. Vocês podem ver a própria Anitta, né? Uma mulher famosa, com condições, que tá aí, que poderia ter o diagnóstico há muito tempo. E também teve esse atraso do diagnóstico, porque ela pode se manifestar de várias formas. A Anitta, por exemplo, ela tinha dor para fazer xixi, ela tinha disúria, ardência, porque ela provavelmente devia ter focos de endometriose perto da bexiga. Então, tinha relação sexual, tinha dor, depois a relação fazia uma infecção urinária, como se fosse uma infecção urinária, né? Tu faz exame de urina, não aparece nada. Então, ela pode se manifestar de diversas formas. Eu tive pacientes que tinham muita dor para evacuar no período da menstruação, de não conseguir sentar, de não conseguir realmente evacuar. Então, era um sintoma de endometriose. Então, ela pode se manifestar de diversas formas, dependendo de onde ela está. E tem idade ou não? Não tem idade, assim, pode começar na adolescência. A média de diagnóstico é por volta dos 30 anos. 27, 30 anos. Geralmente é uma fase também que a mulher começa a pensar em engravidar. Aí começa a parar com o seu método contraceptivo que ela já estava tomando há tanto tempo. E aí começa a ser as investigações e tal. Mas pode maquiar os sintomas, a medicação anticoncepcional? O anticoncepcional, ele não é que ele maquia, ele é um dos tratamentos, por exemplo. Sim. Entendeu? Então ela pode ter ficado bem durante esses 10 anos e era um tratamento. Por causa da medicação. Por causa da medicação. E quando ela suspende, então, para engravidar, ela vai começar a ter as dores de novo, ela vai menstruar todo mês, ela vai começar a ter cólica. Mas não significa assim, atrasou o diagnóstico. Nesse sentido, ela estava medicada, ela estava sem dor, ela estava bem, entendeu? Não tem problema. É uma questão pontual daí. É uma questão mais pontual, exatamente. Eu sempre falo, a endometriose, ela tem uma escadinha de tratamentos. A primeira escadinha é o anticoncepcional. Ela pode ficar bem com aquele bloqueio que o anticoncepcional faz do ovário, né? A gente tem que entender que a endometriose, ela é uma doença de tecido de endométrio, fora do lugar do útero, mas totalmente comandado pelo ovário, porque quem manda nos nossos hormônios são os ovários. Então, na hora que a gente silencia esse ovário de alguma forma, através do anticoncepcional, por exemplo, a gente acalma um pouco essa doença, entendeu? Sim. Então, conforme o nível de bloqueio que eu faço desse ovário, é o nível que eu preciso para acalmar essa doença, digamos assim, para ela travar, para ela parar os sintomas. E a videolaparoscopia é um tratamento mais definitivo e mais reservado também. Caso que a paciente já tenha aderência, uma endometriose mais séria, a paciente quer engravidar e tem as trompas obstruídas, então tu já desobstrui as trompas. Então a cirurgia é sempre deixada em último caso, assim, não necessariamente o tratamento vai ser cirúrgico para todas. E até porque a cirurgia também não é definitiva. Porque se uma mulher de 30 anos tem uma endometriose grave, que precisa de cirurgia, não posso tirar os ovários dela. Sim. Né? Ela precisa desses ovários ainda. Então ela ainda vai continuar sob o comando desse grande maestro, que é o ovário. Então, ela vai precisar conviver com essa endometriose, com medicações ao longo da sua vida, entendeu? Vai fazendo um tratamento para engravidar, depois da gravidez, muitas melhoram bastante após a gravidez, porque são 9 meses sem menstruar, mais o período de lactação, isso às vezes ajuda muito no tratamento da endometriose. E aí, depois vai ver o que ficou dessa doença e vai fazer o tratamento. E nem sempre é um tratamento definitivo justamente por isso. A gente não pode entrar numa menopausa, porque o tratamento definitivo seria a menopausa. Sim. Com todos os efeitos adversos da menopausa, fogachos, osteoporose, entendeu? Então eu não posso deixar ela nesse status total de falência ovariana, entendeu? 10% é um número assustador, preocupante em relação ao número de mulheres no Brasil que tem endometriose? Eu acho que sim, né? Se tu for pensar, de cada 10, uma vai sofrer com isso e elas sofrem muito, porque o que eu falo pra elas é assim, ó, a dor não é normal. Então, tem uma cólica no período menstrual, que tu faz as tuas atividades, toma lá o teu antiespasmódico, consegue fazer tudo bem. Agora, aquela dor incapacitante, que tu pensa que essa pessoa falta o trabalho, não tem relação com o marido, fica de cama, isso atrapalha o convívio social, isso atrapalha a profissão dela, entendeu? Então, eu acho que nesse nível social, profissional, acho que é bem impactante, né? Esse número. No que diz respeito ao tempo dessa doença, quando ela foi descoberta e novas metodologias de exames, ela é mais recente ou ela é mais antiga, doutora? Ela é uma doença bem antiga, a endometriose. Eu acho que o que está acontecendo agora realmente é o que tu falou, mais diagnósticos. Sim. Então, assim, agora, fazer esse ultrassom não se descobria, mas agora a gente sabe que é um ultrassom específico para investigar
Entendeu? Então agora a gente tem curso específico para fazer esse tipo de ultrassom. Antes era só vídeo. Aí agora a gente tem a ressonância que também tá ajudando. Tem esse ultrassom mais... Então assim, vai se procurando e vai se fazendo mais diagnóstico. Antes era uma cólica menstrual e ficava por isso, né? Ai, quantas Uma a gente cólica não sabe? forte, Uma então. cólica forte. Aham. E assim, é histórico elas contando, sabe? Doutor, eu tenho essa cólica desde que eu era menina. Eu parava no hospital toda vez que eu ficava menstruada. Eu não podia ir na Nossa. escola. Sim, eu vi entendeu? casos já de mulheres. Tempo, né? E daí daí tudo bem, aí começa um anticoncepcional, interrompe, às vezes elas têm dor, se lembram disso, e aí depois de tanto tempo é que é feito esse diagnóstico, né, e eles, é muito sofrimento, muito tempo de sofrimento. E algum critério de hereditariedade? Ah, minha Sim. avó teve, minha mãe teve, eu também tenho, né? Porque às vezes são doenças. Tem relação, Tem esse relação, fator genético, isso é bem importante, é bem importante. Não se sabe exatamente a fisiopatologia, assim, de como que começou essa doença, tem a história... como é que a gente fala? Hipóteses, né? Que é um refluxo daquele tecido endometrial, geralmente mulheres que já têm uma característica de sangrar muito na menstruação. Sim. A gente sabe que fisiologicamente um pouquinho desse sangue volta pelas trompas para dentro do abdômen. Mas a gente não sabe exatamente o porquê que algumas mulheres, quando esse tecido volta, implanta e faz a endometriose. Entende? É uma coisa que é comum em todas, fisiológico. Sim. Mas algumas, talvez um fator genético envolvido, talvez uma questão, o tabagismo envolvido. Tem alguns fatores que podem estar relacionados. Mas às vezes tu investiga, ela não tem histórico na família, ela não é tabagista. É a única que apareceu. E tem cura. Ela não tem cura, ela tem um controle. Controle. Exatamente por isso que eu te falei, porque quem manda em tudo é o ovário. Talvez quando ela entrar na menopausa, vai haver a cura. Mas aí na menopausa, talvez ela precise dos hormônios, porque ela vai ter fogacha, ela vai ter... Então é bem complicado, inclusive, na menopausa, da gente fazer o controle dos sintomas do climatério, da menopausa, frente a uma paciente que tinha endometriose, por exemplo. Porque tu pode reativar focos. Olha só. Então ela já estava bem, agora vai precisar dos hormônios. E aí tu sempre fica pensando, e agora? Será que a gente vai reativar os focos? E depois que ela deixa de menstruar, os sintomas eles são amenizados? Sim, É? sim, os sintomas sim, quando ela para de menstruar, sim, por isso que a menopausa seria o melhor tratamento, ou a gravidez, que ela Que fica lá 9 interessante, meses né? sem menstruar. Por isso que é uma doença inflamatória progressiva. Crônica e progressiva. Crônica progressiva. Exatamente. E tu sabe, Caleb, que é muito legal, que a parte da alimentação é um dos tratamentos bem importantes da endometriose. Tratamentos adjuvantes, né? Sim. Dieta não inflamatória. Então, evitar álcool, evitar tabagismo, evitar industrializados, ter uma atividade física. Então, isso é comprovadamente, assim, vários estudos demonstrando muito melhora da mulher. Porque tudo que diminui esse grau de inflamação no nosso organismo vai atenuar esses focos inflamatórios no abdômen. Quando a doutora fala em alimentação, né? Se a gente pegar hoje as pessoas que estão cuidando da alimentação, deixando de comer certas coisas, colocando mais qualidade na sua alimentação todos os dias, na atividade física, e nós moramos numa região muito propícia para isso, né? De uma forma geral, né? Para conter várias doenças, né? Sim, sim. Na ginecologia é muito legal isso, né? Porque tu vê TPM também. TPM tem estudos comprovando que melhora muito a qualidade de vida, exercício, boa alimentação, evitar os doces, né? Evitar o consumo excessivo de doce, carboidrato nessa fase ajuda muito. Se hidratar bem. O câncer de mama, muitas mulheres morrem de medo do câncer de mama da reposição hormonal. O tabagismo, os industrializados têm muito mais impacto no risco do câncer de mama do que a própria reposição hormonal. E é feito todo um auê com isso. Nossa, mas eu fiz a reposição hormonal e o câncer de mama. Entendeu? Então, eu teve uma paciente esses dias que me falou, ela tem aquele fator genético, né? Tá estudado o BRCA1 e 2 para câncer de mama. Mas ela fuma. E daí eu disse, bom, tu tem duas opções. Parar de fumar, usar a reposição hormonal, porque ela estava bem queixosa do climatério, e a gente fazer um risco controlado da possibilidade desse câncer, e tu ter os benefícios da reposição hormonal, ou você continuar com o cigarro, que não está te trazendo nenhum benefício, e potencializando a chance de tu ter o câncer. Entendeu? E ela o cigarro era o de menos na cabeça dela em relação ao câncer de mama, ao medo de desenvolver o câncer de mama. Olha que interessante. Então, é isso. Então, essa parte de vida saudável, alimentação, é muito importante, com certeza. Não sei, lá em casa minha esposa não tem esse problema de TPM, Edilson. TPM, mudança de humor. O que ela fala é que ela sente muita dor nas pernas, assim, interessante, né? Sim. Cada um tem um sintoma, mas TPM, fica nervosa. Né? Acaba piorando um pouquinho o retorno venoso nessa época. Exato, Mas ela tem algum método aí? O que ela usa de método contraceptivo? Vamos abrir aí pro pessoal. Ela usa a medicação normal, né?
Anticoncepcional. Mas também a questão do exercício, né? Você falou sobre exercício físico e tal, as atividades, alimentação, tudo isso conta, né? Conta sim, mas o anticoncepcional também, porque acaba que ela não tem um ciclo fisiológico, né? Sim. O anticoncepcional, ela tem aquela pausa de 7 dias, que tem aquela descamação. Sim. Muitas mulheres acabam tendo um pouquinho de TPM ali naquela pausa, mas a maioria só com esse bloqueiozinho do anticoncepcional, que não faz essa tão mulher de fases, que nem eu brinco. Ou se tem, eu não identifiquei ainda, né, Deus? Não, mas não é obrigatório, né? É legal isso. Ela tem esse controle do anticoncepcional e tem isso que tu falou. Uma boa atividade física, Isso, né? Uma alimentação mais saudável, mais correta. Sono interfere também? Sono interfere. Muito. Então se prepare que hoje você vai ter briga. Porque ela não não trabalhou dormiu essa noite. toda a madrugada, ela trabalhou de madrugada. Não, a gente tem que ter uma boa qualidade de sono, né? Interfere muito na produção dos nossos hormônios femininos, assim. Que legal. É isso, são vários assuntos. O importante é a prevenção, né? É como o homem, né? Eu falo sempre assim, né? O homem tem um medo de ir no médico muito maior que a mulher, né? Muito maior. E as mulheres, elas vão e se previnem, né? E é isso que a gente tem que fazer também, né? Tem que aprender com elas, né? Tem que. E tu sabe que eu converso com as mulheres, eu digo assim, nós mães de meninas, a gente se preocupa muito de levar ela na ginecologista. Elas me perguntam, com quantos anos ela tem que ir? 12, 13 anos, menstruou, pode levar na ginecologista. Então a gente cria a cultura nas meninas, que elas têm que se cuidar, que elas têm que ir no médico. E a gente faz isso com nossos filhos meninos? Não. Eu tenho um jamais. filho menino. Exatamente. E a gente leva eles no médico, então a gente não ensina eles desde pequeno. Verdade. É difícil a gente cobrar depois dos nossos maridos, entendeu? É uma questão cultural também, né, doutora? É uma questão cultural, exatamente. Então fica a dica para as mães de meninos aí. A gente tem que cuidar deles, ensinar eles a terem a rotina, para eles seguirem depois, quando adultos. Que interessante, isso é verdade, né? Mas além dessa especialidade, você também tem conhecimento em relação à fetóloga também, né, doutora? Isso. Que faz o acompanhamento do feto. Isso, do nascituro. É isso? É uma especialidade dentro da obstetrícia que faz todos os exames de ultrassom da gestante, acompanhando com uma outra visão a gestante, né? Sim. Não é a do obstetra, de ir lá e fazer o parto, mas é de ajudar o obstetra nas condutas. Se esse bebê está crescendo bem, se ele tem algum risco de desenvolver alguma síndrome, se a mãe tem algum risco de desenvolver parto prematuro, se ela tem algum risco de desenvolver pré-eclâmpsia, tudo isso através do ultrassom, de rastreios dentro da ultrassonografia obstétrica, a gente consegue prever. Uma especialidade muito legal. Eu deixei a obstetrícia, mas ainda tenho as gestantes, assim, comigo, sabe? Porque é realmente uma paixão. Sempre gostei muito de trabalhar. Eu fiz 10 anos de obstetrícia. E aí, quando eu fiz essa especialidade, a gente veio embora pra cá. Eu sou de Cruz Alta, sou gaúcha. De Cruz Alta, lá de Santa Maria, Deus. Conheço Cruz Alta. Cruz Alta, tem amigos aqui que moram aqui no bairro aqui de Cruz Alta. Tem muito cruzaltense aqui. Então, ia ser difícil, assim, eu ainda vou a Cruz Alta fazer atendimentos, então uma obstetra que se divide entre 2 estados não é muito fácil, né? A gente quer uma obstetra que fique pertinho da gente. Lá ainda? Eu ainda atendo. Então, quando eu vim pra cá, eu optei em largar a obstetrícia, ficar na medicina fetal e também na ginecologia. Ainda vou uma vez por mês, a Cruz Alta tem uma clínica lá. Olha que legal. E a partir de que momento que a mulher já pode fazer o acompanhamento do feto? O primeiro ultrassom elas fazem com 7 semanas. 7 semanas já? 7 semanas. Geralmente nessa idade, assim, que tá pra ouvir o coraçãozinho, datar a gestação. Muitas vezes elas vão antes, porque não tem certeza se estão grávida, fizeram o beta, ainda não. Eu pego muitas, assim, que nem foram no médico e já querem fazer ultrassom, pra ver se já tá tudo bem, sabe? Pode fazer também, não tem problema. Pena que a minha norinha mora lá em Joinville, né? Que tá com. Vai ter que trazer ela aqui. Tá com o Augusto na barriguinha. Quantas semanas? Para nascer em novembro. Novembro, né? Tem quase umas 28 por aí, deve ser. Mas a Jaqueline, ela quer saber, doutora, tá acompanhando a gente na live aqui, como é que fica a reposição hormonal para quem tem histórico de câncer na família? Foi o que a senhora disse, né? Aquele medo, e agora? Histórico de câncer na família não contraindica a reposição hormonal. Nem câncer de mama, que é o grande medo. Então, ela pode fazer a reposição, ela vai ter que se cuidar um pouco mais, né? Todos esses aspectos que a gente falou, inclusive de mais exames e tudo, mas não há uma contraindicação. Então, ela pode fazer. A contraindicação é de câncer pessoal de mama. Então, não são todos os cânceres. Eu tive um câncer de intestino, contraindica? Não, entendeu? Então, eu tive um câncer pessoal de mama. Enquanto você está sob tratamento, principalmente naqueles primeiros 5 anos, a contraindicação é absoluta. Depois desses 5 anos, vai haver um peso lá, vai ter que conversar com o oncologista, com a gineco. Eu tô muito sintomática, eu tô desesperada de calor, vou ter que fazer reposição. Bom, então a gente vai botar na balança. Tem o risco de voltar ao câncer, mas tem o risco da qualidade de vida dessa mulher, que tá insuportável, tá insustentável. Então é uma conversa que é feita, assim, de decisão.
Mas para vocês verem como tá mais adiantada essa questão, né? Legal. Doutora É isso, Graciela né? Machado, ginecologista, falando sobre endometriose, ela que também é fetóloga, hoje aqui na nossa live do Bote a Boca no Trombone. Até uma próxima, muito obrigado. Prazer em conhecê-la e vamos bater outros papos aí em breve, com certeza. E a Rafa falou o seguinte, a doutora fez todos os ultrassons do Caetano, maravilhosa. A Rafaela aqui, nossa amor. produtora, né, jornalista. Obrigado, doutora. Obrigada, foi um prazer. É isso aí, Adilson. É isso aí. E